do contexto, senão você vai... Então aqui é um contexto muito específico. O que está por trás aqui, os princípios? É o que eu estou trazendo para vocês nesses dias que nós estamos ministrando essas palavras no sábado pela manhã. Eu estou trazendo o mandamento, mas quero trazer para vocês os princípios que estão por trás do mandamento. E o que está acontecendo aqui? Versículo 13 ele diz: e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disso a tomarás. Tu serás seu marido e ela tua mulher. Então o que acontecia aqui? Antigamente os povos, quando eles conquistavam outros povos, geralmente eles usavam e abusavam das mulheres. Então o cara fazia... Se você ver a história dos romanos, é algo, né, muito estranho o que eles faziam com as mulheres, né? Então assim, o que Deus está ensinando para Israel aqui? Geralmente, no momento de guerra, acontecia essas questões das paixões, só que poderia acontecer o seguinte: o guerreiro judeu ali, né, o hebreu, ele poderia tomar essa mulher apenas por um objeto. E só porque ela era bonita, ou formosa, ou algo do tipo, ele só quer ter uma coisa com ela e depois, não quero mais, vai-te embora e segue tua vida. Então, o que o mandamento está ensinando aqui? Não é bagunçado não, o negócio. Tu quer ficar com ela mesmo? Então, vou te testar se tu quer ficar com ela. Vai mexer naquilo que é um ponto principal da mulher, o cabelo. Na aparência dela, raspa, e tu vai olhar. Se tu gostar, beleza. Casa com ela, vai viver com ela. Mas poderia ser que as paixões daquele momento... Ih, rapaz, a mulher não é tão... Não gostei não. Acho que foi só um fogo daquele momento. Então ele poderia liberar depois, ó, versículo 14. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir por sua própria vontade, porém de nenhuma sorte a venderá por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhada. Então, Deus falou assim: tu quer mesmo? Tu quer viver com ela mesmo? Tu quer essa mulher mesmo? Então vou fazer um teste. Bora ver se não é um fogo só. Não é só a carnalidade humana do homem mesmo, de querer ser o pegador, né? E aí ele raspava a cabeça. Seria bom se essa regra valesse para hoje, né, minha pastora? Acho que seria interessante, né? Quer ficar, então raspar a cabeça. Se a mulher também consentisse, né? Aí bora ver, né? Aí, rapaz, não vai rolar não. Mas se ele gostasse, ele podia ficar com ela, claro. Mas era um teste. Claro que eu não sei, por exemplo, tem mandamentos que Deus deu aqui, irmãos, mas é só como uma forma de organizar a sociedade. Exatamente, porque eles ganhavam a guerra. Então Deus queria até proteger aqueles que eram conquistados. Porque o homem podia pegar a mulher como os outros povos faziam e deitar e rolar na mulher. Então, esse é o olhar. Se você for observar, mas Deus manda raspar a cabeça, sim, mas esse raspar está preservando ela. Por quê? Porque o homem não ia querer, ele ia pensar duas vezes, vou trazer, então eu não vou ficar não, porque eu tenho que raspar a cabeça, não sei. Então tem alguns mandamentos que provavelmente nunca foram usados. Tipo assim, tu quer mesmo uma mulher mesmo? Então bora. Às vezes o cara já tinha até mulher. Às vezes ele já tinha até mulher também. Porque aqui, mas a Bíblia proíbe, ela proíbe. Só que entenda o seguinte, uma coisa, olha só, vocês precisam ter uma dimensão micro e macro das coisas. Então entenda o seguinte, quando você tem uma casa, é uma coisa para você organizar. Quando você tem uma sociedade, é outra totalmente diferente. Pessoas que têm gostos diferentes, pensamentos diferentes, hábitos. Aqui em Manaus eu conheci um cidadão que ele vivia com 2 mulheres e elas consentiam dentro da mesma casa. Aí eu fico pensando, meu Deus, nem os árabes fazem isso, né? O povo, né? Então assim, não é que Deus não concorda com isso. Só que Deus, ele tentou, naquele contexto, organizar a sociedade para que não houvesse mais desgraça. Então, mas de modo geral, Deus não permite o homem viver com mais de uma mulher. Não dá certo. Não dá certo, irmão, não dá certo. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque às vezes a pessoa, ela leu só um versículo da Bíblia e ela não consegue entender todo o contexto que está por trás. Então aqui, veja bem, uma situação específica, num caso específico, que se acontecesse de um guerreiro lá querer pegar a mulher só porque ela era formosa, o que os outros povos faziam? Iam lá, mantinham relações com as mulheres, na verdade havia uma série de abusos sexuais com essas mulheres,
elas eram, você sabe o que eu estou dizendo, em série por um monte de soldados, e ela ficava jogada lá como um inseto, um lixo. E Deus fala, não é assim não, tu quer mesmo? Então vou te provar se tu quer mesmo, se não é só tua carnalidade. Então Deus até regulou isso aí para o homem não ir para o lado devasso da vida dele. Então a gente olha assim, a gente até se estranha, mas se você vê todo o contexto por fora, o que aconteceu lá em Sodoma? Em Sodoma, até os moradores queriam ter relações com os anjos que Deus enviou, irmão. Você fica assustado, para você ver, se o homem se não tiver um mandamento para frear ele, meu pastor, o homem não tem controle. Ele acha que ele pode ficar com 15, com 20, com 30 mulheres, ele pode fazer filho adoidado, ele come do que quer, ele faz o que ele quer, ele gasta, ele bebe, ele se prostitui, ele fuma, ele se droga. O homem não tem controle, ele se destrói. Tanto é que é uma verdade que as próprias repúblicas, países e nações, elas têm leis para regular as coisas, porque senão o negócio fica bagunçado. Se o homem não prestar atenção, se ele não tiver controle, ele dirige imprudentemente sem cinta, 200 km por hora. Ele não tem, ele perde o senso, parece que ele é imbatível. Parece que ele não tem limites, parece que é o super-homem, né? Até o super-homem, né, tem limite que é a criptonita, né? Mas o homem não, para ele não tem criptonita, não tem nada, né? Então, enfim, o homem é assim. Então, esse que deve ser o nosso olhar quando estivermos estudando a palavra de Deus. Deus sempre colocou como propósito, precisamos ver o contexto e ver do micro para o macro as coisas, porque senão você vai olhar no primeiro momento e você fala, mas isso aqui não faz sentido, apóstolo, por que Deus manda colocar um mandamento desse? Só que entenda, nós estamos num contexto de guerra, o povo está saindo, mais de milhões de pessoas do Egito, estão indo para a terra lá, né, a terra de Canaã, e Deus está regulando as coisas, porque senão ia virar um caos, e você vai se surpreender. Por isso que, olha só, Deus se preocupa com as pequenas coisas. Você pode olhar e dizer, isso aí é bobagem, mas Deus está preocupando. Deus, você vai perceber que Ele se preocupa muito com a mulher aqui. Ele sempre se preocupa com aquele que está na posição de fragilidade. Você já prestou atenção que a Bíblia não fala do viúvo? Ele fala só da viúva? Por quê? Uma questão simples, meu irmão. Quem é mais prejudicado na relação quando o marido sai de casa, ou separa, ou morre? Quem é que fica prejudicado mais na relação? A mulher sempre fica com o menino, não é isso? O que mais? Dívida às vezes, emocionalmente ela fica abatida. Então o homem não, o homem dá 2, 3 dias ele arruma mais uma. Ele é assim, o homem é assim. Pode ver que a Bíblia não fala do... Porque geralmente, eu estou falando daquelas, como diz Paulo, que são viúvas mesmo, né? Como diz a palavra do Senhor. Paulo fala assim, não é aquela viúva que já quer casar já rápido, tipo, não deu nem um tempo assim, já está... A fila anda, apóstolo, né? A pessoa ainda tem aquele ditado, a fila anda, mas a pessoa nem esperou um tempo para se consertar espiritualmente, emocionalmente, aí arruma qualquer tranqueira que aparece, aí, entendeu? Aí é complicado, né? Mas vamos avançar aqui, porque senão o pastor fala demais, né? É bom, né? Vai falar coisas boas, né? Se faz coisa ruim, né? Ninguém ia querer ouvir, né? Versículo 16, ó. No dia em que fazer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da... isso aqui é muito interessante, irmãos, vou falar para vocês. Dá a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então, olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Olha só. Volto a dizer, um contexto específico, numa situação específica. Olha só. O exemplo que nós falamos aqui, como a obreira colocou aqui. Conheci uma pessoa que vive com 2 homens. Como eu conheci aqui em Manaus um homem, eu pensei que isso era só história. Eu vi isso, as duas, tipo amigas. Negócio meio estranho, o negócio. Vivendo com 2 mulheres dentro de casa. O que acontece? Essa pessoa vive assim, beleza? Por mais que você fale, a pessoa ela vai deixar de viver assim, é meio difícil, a não ser que ela se converta, verdadeiramente. Mas você não pode chegar lá e dizer isso aqui está errado e mudar a vida da pessoa, não é verdade? Então haviam contextos que o homem, ele queria viver com 2 mulheres e 2 mulheres consentiam. Ele queria. E aqui diz, se chegasse um caso, olha só,
Aí que, para ver como que Deus, ele também pega o homem na curva do anzol. Ah, tu quer bagunçar? Mas então vou colocar essa condição aqui, para o homem ver que não dá certo. Então, havia casos, olha aqui, ó, versículo 15, se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece. Aborrece e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida. Então, olha só que interessante aqui, ó. Às vezes acontece casos, aqui, claro, de ter duas mulheres, mas também não quer, o texto não está dizendo que as duas viviam juntas com ele. Às vezes o cara, como já ouvi muita história, você tem a oficial ninguém deixa. Já ouvi muito pai aconselhando o filho dessa forma. Meu filho, a oficial a gente não deixa. A gente fica com as outras e tal, a gente curte, mas a oficial a de casa a gente não mexe. O que acontece aqui? Não que isso é certo, nem que os ditados que se fala por aí. Então pode ser nesse contexto também que Deus está dizendo. Às vezes o homem tem a mulher dentro de casa e acaba arrumando o outro. Não, Deus não está concordando, mas Deus está colocando uma situação para pegar o homem na curva do anzol. Aí o homem teve um filho primeiro com a de casa, vamos falar assim, né? Aí lá fora, ele aprontou, teve filho lá fora. Beleza. O que geralmente acontece? Aí gera uma disputa nesse caso. A lá de fora, ela quer tirar o lugar vamos colocar da oficial, o direito. E às vezes o homem, ele começa a fazer o quê? A dar prioridade para de fora. Aí a de dentro fica chupando o dedo. Então, o que Deus vai dizer aqui? Olha só, não vai ser assim não. Ah, tu fez isso? Beleza, tu quer aprontar? Então tá, vai fazer o seguinte, tu vai dar prioridade pro teu primogênito lá da mulher de casa. Essa que tu vai honrar. É esse filho que tu vai cuidar, em dobro. Por quê? Porque existe a injustiça. Ele foi o primogênito. Aí ele agora vai cuidar só do lado de fora. Não, o primeiro é que tem todo o direito. Ele falou, tu quer fazer isso? Tu quer ver nessa vida? Então beleza, mas tu vai ter uma condição. Vai honrar o primogênito lá da primeira. Então ele está regulando. Por quê? Porque é injusto o que ele faz. É injusto. Ele fez toda uma família lá, aí ele vai para fora, tem filho, agora esquece. Então quer dizer que a primeira família foi só uma diversão, foi só aquilo, é só um objeto, aquelas pessoas só são objetos do teu prazer. Então Deus, ele pega pesado com o homem que quer agir assim. Então, concluindo, é melhor viver com uma só mulher, meu irmão. Você vai ler e você vai chegar a essa conclusão. Então, de outras formas, Deus está podando esse ímpeto do homem. Porque se deixar o homem na carnalidade, pensa comigo, ele vai se contentar com só uma? Não, ele vai querer uma, vai querer duas. Aqui, irmão, aqui pintar, ele vai querer cair dentro. Eu conheci um irmão que se converteu, graças a Deus, que ele só falava assim, bora, a mulher falou bora, e já estava dentro, era assim. E tem mulher que é assim, bora, ela está dentro. E eu digo para essa que aceita bora, cuidado, você vai cair num buraco que, entendeu? Mulher que é mulher mesmo, que se preze, ela vai dar um tapa. Bora o quê, rapaz? Bora pegar um tapa na tua cara para te me respeitar, rapaz. Tá pensando até o quê? Então o homem tem que ser tratado assim, irmão. Senão ele decorda para o homem, meu irmão, meus irmãos, os homens, só misericórdia. Estou lhe dizendo. Claro que hoje aumentou muito, né? As mulheres hoje elas estão 40% muito para frente. O homem ainda está disparado, mas antes era meio que 80-20. Hoje a mulherada já está 40-60. Então assim, mas a mulher que se preze mesmo, ela vai querer uma situação mais séria, né? Tá bom? Mas enfim, eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, porque esse assunto gera muitos. Então eu estou trazendo só de forma resumida aqui para você. Lembre-se, a Bíblia não está dizendo assim, pode, mas se Deus está regulando aí, está legislando, é porque Deus está apoiando. Não, Deus não está apoiando. Às vezes existem situações que já estavam na sociedade israelita, que Deus estava regulando para não comprometer. Mas de modo geral você vai perceber que Deus não está aprovando isso aqui. Mas já que tem, então eu vou regular para o homem se conscientizar que não vale a pena. Olha só, vou te dar um exemplo para você. A lei brasileira, o que ela fez para o homem não ficar fazendo filho um atrás do outro aí? O que ela criou?
Pagar pensão. Porque se ele não pagar pensão, para onde que ele vai? Ele vai ser preso. Porque a mulher é muito prejudicada, irmãos. A mulher vai deixar de estudar, ela deixa de trabalhar para cuidar da criança. O Brasil também não aprova, né, a bigamia, né, assim. Mas parece que hoje está aceitando, né? Hoje está aceitando, já tem pessoas casadas aí no Brasil com... Não sei como é que é essa eleição, mas era para ser monogâmico, né? O casamento monogâmico, né? Mas assim, tanto é que Deus não está... Você vai ver que deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua esposa, não às suas esposas, e ambos serão uma só carne. Então Deus tolerou no Antigo Testamento, mas quando vai chegando, afunilando mais a lei, Deus vai amarrando mais a situação. Ele diz assim, não pode ser assim, tá? Não pode. Mas enfim, aqui também tinha uma questão cultural muito forte, tá? Também, por isso que Deus teve que legislar assim, aqui para organizar a vida do povo, tá? Tá, então vamos avançar aqui. Então, deu para entender um pouquinho isso aí, queridos? Então isso aqui é uma coisa que não é tão simples de compreender, mas nós temos que entender com essa perspectiva. Deus tolerou por conta de uma questão cultural que já estava ali implantada, mas ao mesmo tempo ele pega o homem no anzol. Ele fala assim, beleza, tu quer ficar vivendo assim, mas se prepara que vai ter o retorno, tá? Então é bem interessante pensar nessas particularidades aqui. Aí aqui a partir do versículo 22, aqui fala uma questão. Tá, isso aqui é interessante. Lembra lá quando Paulo fala, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, né? Ele atribui a Cristo. De onde que ele tira? Dessa passagem aqui, ó, versículo 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, olha que sacada do apóstolo Paulo trazendo para o lado espiritual. Nesse contexto aqui, a quem era aplicado esse mandamento aqui? Eram pessoas que cometiam crimes bárbaros. Então elas acabavam sendo mortas e colocadas sobre um madeiro, uma madeira. Talvez uma espécie de cruz, mas não vou dizer que era a cruz aqui exatamente, mas era um madeiro. Talvez até para servir como exemplo e verificação, né, do que aconteceu com aquela pessoa ali, daquilo que ela fez. E essa pessoa era considerada maldita. Então Paulo vai usar este princípio e aplicar a morte de Cristo, que foi feita onde? No madeiro, porque ele se fez maldito por todos nós. Tá vendo como que é interessante estudar o Pentateuco? Se você não estuda o Pentateuco, você não vai entender a profundidade do que Paulo fala no Novo Testamento. Ninguém vai entender em profundidade, ninguém. Apóstolo, mas dá para entender. Não vai entender em profundidade. Se você não tiver uma compreensão do Antigo, desses princípios, e fizer a ponte com o Novo Testamento, você não vai entender. Por isso é ignorância. Você vê uma pessoa que fala, o Antigo passou, o negócio é o Novo, nem ouça essa pessoa, que ela só vai falar besteira. Porque ela não vai conseguir fazer midrash, ela não vai conseguir fazer a exégese, ela não vai conseguir fazer a hermenêutica do texto, porque o que Paulo falou, ele tirou de onde, irmãos? Do Antigo Testamento. Só que Paulo vai tirar o princípio. Opa, se aquele que cometeu crime, foi pendurado no madeiro e se fez maldito de Deus, então Cristo, por ter sido feito maldito por nós, ele se fez, né, sacrifício por todos nós, logo ele pagou um preço por nós ali, né? Ele foi colocado no madeiro, ele foi colocado como um condenado por todos nós, e por isso ele aí olha só o que acontece aqui, ó. Nesse versículo 23, finalizando a parte final dele: assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, aquele que foi condenado no madeiro lá por uma ocasião, né, de algo que ele havia feito, e Deus livrava a terra, né, da contaminação e não deixava, né, a terra passar danos por conta daqueles danos que aquela pessoa fazia. Da mesma forma, Cristo, quando ele foi pendurado, ele livrou aqueles que creem das maldições e abençoou.
a todos nós. Então Paulo vai usar esse princípio. Então é interessante como Paulo mergulha no Antigo Testamento e ele vai pegando e montando o quebra-cabeça da obra de Cristo no Novo Testamento. Então isso é bem interessante de nós observarmos, tá? Capítulo 22, ó. Aí que entrou o tema da minha palavra, né? Por isso que eu coloquei que Deus se preocupa com as pequenas coisas. Olha só. Vou ler até o versículo 4, olha só. Vendo extraviado o boi, a ovelha do teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa, não para que fiquem contigo, até que o teu irmão os busque ou tu lhos restituas. Versículo 3. Assim também farás com o seu jumento e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão e tu achares. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão ou o seu boi não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Aí, olha que coisa interessante aqui. Já vou tentar resumir por causa do nosso tempo. Olha só. Deus, ele preza, como eu falei, pelas pequenas coisas. Eu não sei como é que você age quando você acha uma coisa na rua, ou você achou alguma coisa. Deus me abençoou, estava precisando disso. Às vezes, talvez de alguém. Então o que o texto está dizendo? Se preocupe primeiro em pensar, será que alguém não perdeu isso aqui? Por exemplo, você achou uma carteira cheia de dinheiro. Aí você fala, Senhor, obrigado, Senhor, é o valor para pagar a minha conta. Certinho, o Senhor tem R$500. Eu vou dar até o meu dízimo, né? O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, espere e vê se o dono vai aparecer. Leve para sua casa ou leve para um local, espere um tempo. Vai que você ouve, olha, eu perdi minha carteira. E às vezes você tem até o documento da pessoa lá e você, quer dizer, eu vou tirar só o dinheiro, até a carteira e sai, né? Glória a Deus, Senhor. Era só para me pegar o dinheiro mesmo, tá? Eu vou deixar no mesmo lugar, Senhor. Então não é isso que a Bíblia está dizendo para nós agirmos, né? Dessa forma. A Bíblia fala para nós termos o cuidado de ver se não é de alguém aquilo ali, né? De tentar devolver primeiramente, né? E aí depois, claro, talvez depois de algum tempo, aí você pode até chegar a essa conclusão, poxa, acho que, até agora o dono apareceu, tem 7 dias, 20 dias, não tem notícia, fui na polícia, enfim, ninguém achou. Então, às vezes a pessoa perde um documento, um dinheiro, ela vai na polícia, fala, eu perdi assim, assim, assado, e alguém entrega, fala, olha, aqui na delegacia tal foi achado, vê que isso não é seu, né? Então a Bíblia fala para você não se empolgar tanto, mas tentar pensar no outro, né? E até porque, irmãos, aqui eu estou trazendo, eu estou pegando um princípio maior e aplicando para um princípio menor. Claro, quem é que não vai ver um jumento fugido, né, irmão? Um jumento, todo mundo vai ver um jumento, um boi, vai ver fugido. A não ser que fugiu lá e o dono não viu. Mas ele vai dizer, não vai pegar, isso aqui é meu, vou guardar. Ele estava passeando por aí o jumento, o boi, né? Então Deus fala para nós nos preocuparmos com as coisas pequenas, né? Ter essa preocupação, né? Ele fala também algo interessante aqui, que continuando no versículo 5, né? Vamos avançar aqui. Olha só, versículo 5 ele fala assim, a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar de mulher. Estou aí no Deuteronômio 22, versículo 5. Nem homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, não é politicamente correto falar isso, mas eu não estou muito preocupado com o politicamente correto. Estou preocupado com politicamente a verdade da palavra de Deus, né? Aquilo que é verdade da palavra de Deus. Aqui a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. Então, se existe um sentimento em relação a um lado ou outro, de um querer assumir um gênero diferente, isso já é coisa da pessoa. Mas a Bíblia fala que não tem isso, é homem e mulher. E aí ele fala, e se tem homem e tem mulher, é importante, e tem que ser assim, que o homem se vista como um homem.
Por isso que a Bíblia vai fazer algumas observações que o homem, que é homem, não pode usar cabelos compridos, Paulo vai dizer lá. Por quê? Vamos lá, um homem de cabelo comprido de costa, o que você vai pensar que é? Não, seja sincero, se você não conhecia uma mulher. Uma vez fizeram uma pegadinha com isso, né? O cara tava abraçado com o outro, né? Era cabeluda, jogou o cabelo assim. Aí a esposa viu, saiu correndo, metendo a tapa. Quando virou o bigodão do cara, assim, cabelão e um bigodão. Era o amigo dele, tirando onda, né? Então, assim, o homem tem que se vestir como homem, não tem como. E a mulher. Não tem como. Não estou entrando em negócio de moda. Estou dizendo que porque as modas hoje estão cada vez mais sensuais. E expondo, né, ainda mais, né, as partes, né, de cada um. Mas eu digo assim, eu digo na questão de você olhar e saber o que é homem e o que é mulher. E isso é muito importante ensinar para a criança, né? Olha, menino se veste assim, filho. Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Fazer essa distinção, porque senão bagunça tudo, né? Por exemplo, aposto, mas e como é que fica o pessoal que fez promessa para menino para o cabelo crescer? Mas esse é outro departamento, irmãos, vão cortar num certo tempo. Estou falando a questão de você manter um padrão, menino, né? Então, assim, e quando a gente está criando, né, filhos, assim, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes os meninos, olha, o negócio é tão sério, irmãos, que na escola você tem que estar orientando os filhos. Tem menino que aprendeu que beijar na boca é normal, pequeno, e não pode. A criança não pode beijar na boca. Uma vez eu vi uma história da mãe falando: o menino chegou lá, beijando na boca das meninas lá na sala. Então tem que não pode beijar, não é assim, né? Tem que uma forma de ensinar para as crianças. Mas a Bíblia deixa muito clara que começa pelas vestimentas. E aqui é um princípio, se aplica a isso. O que é de menino é menino, de mulher é mulher. Então Deus faz essas distinções. Por quê? Para que não haja confusão. Assim, a mídia, ela está batendo forte, ela está influenciando. E aí que entra, irmãos, o nosso papel como servos de Deus. Aí eu pergunto, como é que você vai querer a sua casa? Isso aqui é para você... O mundo, como a pastora Fabiola falou, e a obreira Fabiola, o mundo vai de mal a pior, mas a igreja não. A igreja, ela tem princípio. Então, o mundo quer viver... Beleza, meu filho, aquele menino lá escolheu uma opção que não é a opção que nós cremos. E não é certo. E mostre para o seu filho porque não é certo. Você respeita, mas você é homem. Filha, você é menina. É que nem nós temos que ser como aconteceu com a criação de Moisés, né? Lá no Egito, lá era perdição. Mas ele foi criado nos princípios da palavra do Senhor, Moisés ali. E aí ele suplantou, né, tudo que ele foi influenciado ali dentro do palácio ali de Potifar, né? Ali no Egito, né? Potifar e no faraó, né? No caso, o faraó na época ali. Então, queridos, assim, a Bíblia já faz essa distinção. Por uma questão simples. Deus criou homem e mulher simples. A questão é aqui, você não pode confundir. Por exemplo, na minha juventude, como é que eu poderia dizer assim? Tentaram, né, assédio contra a minha vida, né? Homens que eram optaram por outro gênero. Mas se eu não tivesse tido uma base, não estou dizendo que talvez teria ido para esse lado, mas talvez tivesse achado que seria normal ficar com homem e mulher. Entendeu? Então, é muito complicado, né? Muitos jovens lá na rua de casa, onde eu me criei, eles viviam nessa vida, porque alguns eram cabeleireiros, né? E na minha época, eu estou falando, não estou dizendo que cabeleireiro é isso, irmão, estou dizendo. Mas tinha uns que eram, e muitos se envolviam com esses homens, entendeu? E, enfim, quero, né, escolher esse gênero. Então, assim, é muito complicado, mas independente, o que a Bíblia deixa muito claro é isso, irmãos, é homem e mulher, e o que passar disso é invenção da sociedade, né? Olha só. Apóstolo, mas o senhor não está entendendo os sentimentos e tal. Irmão, eu entendo. Isso aí a gente pode conversar e ajudar. E vai respeitar. Se a pessoa escolher essa opção, quem somos nós para proibir? A gente vai mostrar, meu filho. Até porque isso não é garantia de nada. Não tem garantia de nada. É uma ilusão também. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo assim, olha só. Às vezes, um exemplo, né? A menina se frustrou com um cara. Tá, beleza.
Aí, vamos lá, sei lá, ela arrumou um outro relacionamento e aí deu certo, digamos assim. Amém, glória a Deus. Isso mostra que tem homens que são pessoas legais. Tem casos que a menina tem um relacionamento com o cara, se frustra, enquanto se frustra, aí chega uma pessoa do outro gênero lá e a pessoa acaba gostando e ficando, porque acaba se identificando com aquele gênero e ali, com aquele jeito que a pessoa e acaba vivendo nessa situação. Só que também isso não é garantia de felicidade. Não é garantia de felicidade. Só que a pessoa força que aquilo ali haja uma felicidade. Mas não é garantia de felicidade nenhuma. A gente vê casos, porque a mídia abafa o caso. Mas vocês viram o que aconteceu com a mulher, duas, né, que viviam juntas. Uma tinha um filho, a outra aí mutilou a criança, acho que a diaconisa do Serviço Social sabe disso. Mutilaram e as duas mataram a criança. Não estou dizendo, irmão, pelo amor de Deus, que a pessoa está vivendo junto ali não pode ter uma certa felicidade ou dizer que vive bem. Mas estou dizendo, não tem garantia. Mudar de gênero, não tem garantia nenhuma de felicidade, ou que encontrou agora, sabe? Agora eu me encontrei, agora eu sou quem eu sou. Não tem garantia nenhuma. Por quê? Porque o ser humano é complicado, né? Mas enfim, vamos avançar aqui. Versículo 6, olha só. Esse aqui já vou caminhar para finalizar, né? Porque tem muitos detalhes aqui. Olha só, e se no caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore no chão, ou com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixará ir livremente a mãe, e os filhotes tomará para ti, para que te vá bem e prolongue os teus dias. Então, a Bíblia está dizendo assim, olha, não vai maltratar os animais ali, né? Tem a mãe que está cuidando dos passarinhos ali, não vá derrubar, não vá tacar pedra. Se de repente você pegar os filhotes, deixa a mãe pelo menos ir. E depois você pega os filhotes, por algum motivo, não sei se vai criar, se vai colocar em outro local, ou simplesmente relocar, né? Então tenha esse cuidado, né? Tenha esse cuidado e não seja uma pessoa maldosa ao ponto de você fazer isso com... essa maldade, né? Então, tá vendo como Deus se preocupa com as pequenas coisas? Então, tem coisas que talvez nós estamos fazendo, como eu já confessei meu pecado, né? Quando acabei assassinando um cachorro, né? Premeditei, né? Assassinato de um cachorro, né? Eu mesmo, né? Deus me perdoou, graças a Deus, mas a gente era mal quando era mais novo, irmão. A gente tinha mais maldadezinha. Só que gosta de afogar cachorro, né? Amarrar o rabo do calango e ficar puxando pela rua. Eu acho que é mais os homens, né? As mulheres são bonzinhas, né? As mulheres são boazinhas, né? Uma vez fui lá para a mata do Sirmã com as meninas, aí arrumaram um calango, aí vinham arrastando o calango pelo rabo amarrado. Oi? As mulheres são boazinhas. Rapaz, mas os meninos eram malzinhos, quando a gente era pequeno fazia maldade com... Tem um filme que eu esqueci o nome, que os meninos eram tudo travesso. Passou até muito tempo. Eu acho que tiraram porque eles colocaram um gato dentro do micro-ondas e ligaram. Não, não é Batman, não. Era um... Não, muito pior que o tênis. Tem um que colocou um... Aí ele falou assim, olha como é que funciona. Ele pegou assim uma lesma. Era o menino tudo endemoniado mesmo. Ele pegou assim, tipo uma minhoca. Aí colocou dentro do micro-ondas. Olha o que acontece. Aí, ela espocava dentro do micro-ondas. Minhoca? Aí colocava dentro do micro-ondas, né? É isso aí mesmo. Rapaz, os meninos eram muito mal. Sangue de Jesus tem poder. Aí tiraram esse filme porque incentivava os meninos a ser mal, né? Aí olha aqui, olha só. Aqui que é o ponto que eu já vou caminhar para fechar essa palavra aqui, ó. Quando edificares uma casa nova, olha como isso aqui é interessante, ó. Far-lhe-ás no terraço um parapeito, ou, né, como é que chama isso aqui? Guarda-corpo, né? Uma varanda. Mas que protege a varanda, como é que chama? Guarda-peito, né? Coloca guarda-peito, né? Aqui o parapeito tem a mesma ideia, né? Para que nela não ponha as culpas do sangue se alguém de algum modo cair dela. Aí, irmão, isso aqui é muito interessante. Eu acho que eu vou caminhar aqui pro final, porque tem tantas coisas interessantes para falar aqui, mas
Eu não quero alongar, porque senão vou ficar até 10 horas aqui tranquilamente falando. Olha só. Uma coisa que você precisa ter como preocupação é o seguinte: não seja uma pessoa desligada, porque você pode matar outra pessoa. Se você é, pelo amor de Deus, não seja. Aprenda a ser uma pessoa mais atenta no que você faz. Mais atenta. Porque senão, talvez você tenha que aprender da forma mais difícil, morrendo alguém que você ama. Talvez seu pai, seu irmão, seu tio. Olha só. Esse parapeito aqui da galeria. Se eu não tivesse colocado isso aí, e vier uma criança e cair aí, quem vai ser o culpado da morte dessa criança? Sou eu. A culpa está em quem não se preocupa com o cuidado do outro. Aí, o que a pessoa ela faz para se sair? Quem mandou esse menino subir? Eu não mandei ele subir. Mas a Bíblia não está falando disso. Ela está falando, se você fez e tem risco, pense no outro, meu irmão. Tem pessoa que está passando pano, está liso. Aí vem, pô, mas tu não está vendo que eu estou passando? Mas por que tu não avisou que estava liso o piso, criatura? Molhado. Quando você vai no shopping, tem as moças que estão trabalhando, o que ela coloca lá? Uma placa. Cuidado, é liso. É isso que a palavra de Deus está falando. Por exemplo, assim, ó, vamos supor, eu enchi de placa aqui, irmão, não é para subir na galeria, irmão, e tal, e tal, e tal. O que vai? Eu tranco a porta. Aí o menino vai e coloca uma escada aqui, sobe, e acontece alguma coisa. Aí é outro departamento, né? Mas eu estou falando assim, de modo geral. Por exemplo, tem pessoas que não enxergam direito, aí tem uma porta de vidro. Se você não falar, ela vai destruir a porta de vidro, ela vai se quebrar. Aí sabe o que o pessoal faz? Ficar rindo da desgraça do outro. Não ria. Se você faz isso, você está muito longe de ser um servo de Deus. Deixa para rir em casa, depois achar engraçado. Mas tente ajudar a pessoa e tente evitar o acontecido. Aí a pessoa quebra a cabeça, ensanguentada e se deu de cabeça na parede. É isso, irmãos? Sabe o que é isso? É a maldade do nosso coração. Tá, se coloca no lugar. Você vai lá, você deu de cabeça numa porta de vidro, se cortou. Aí você achar legal estar rindo de você, todo cortado? Não. Então, esse negócio de achar engraçado, você tem que controlar, não é de Deus. Você chega em casa, você ri, você acha engraçado. Mas a Bíblia fala para você ter cuidado com o que você está fazendo. Você, por exemplo, está abrindo uma tomada aqui. Aí tem um monte de menino. Gente, olha só, estou trabalhando aqui, bota alguma coisa, sei lá, fecha. Vão tudo para lá, tranca e faz seu serviço. Mas a Bíblia fala, tenha preocupação com o teu próximo. Você está vendo um buraco de esgoto, aí você é morador de uma rua, você passa todo dia. Você não tem coragem de fazer um ofício, de levar alguma coisa com a prefeitura. Ah, isso é trabalho do homem? Não, é trabalho de todos, isso é cidadania. Você chegar lá e falar à prefeitura, ó, tem um buraco lá, crianças vão cair, vão esperar uma criança cair num buraco para poder ir lá fechar? Você passa aqui na igreja, aí você vê as cadeiras desarrumadas, você vê as coisas jogadas, você faz isso é do apóstolo, não, é nosso, a responsabilidade é nossa. Então a Bíblia está ensinando aqui a ter preocupação com o próximo, naquilo que pode gerar. Ah, não fui eu que fiz, não. Ah, isso aqui não me diz respeito. Diz sim, se você está vendo, diz respeito sim. Então, é muito importante nós termos esse pensamento. Ah, não, eu só toco aqui na igreja, eu não cuido dos instrumentos. Não, se você toca, você tem que cuidar. Você tem que afinar, você tem que zelar, você tem que ver, consertar, ter zelo, não deixar os microfones cair. Quando cair, aposto, caiu, vamos ajeitar, vamos comprar, vamos consertar. Pronto, tranquilamente, não tem problema. A gente vai ajudar. Mas assim, ser uma isentão, a Bíblia está dizendo aqui, não pode ser isentão. Ah, isso aqui não me diz respeito. Diz sim. Você está vendo uma cadeira que ela está para abrir, o irmão vai cair. Pô, legal, caiu. Não, irmão, olha só, estou vendo essa cadeira vai abrir, o senhor vai cair. Coloque mais uma cadeira aí. Então, diga assim, eu não posso ser desligado. Então. Diga assim, eu não posso ser desligado. Eu não posso, eu tenho que ser mais atencioso com as coisas. Então, não é que isso é interessante? Então eu preciso ter cuidado, né? Eu preciso estar atento. Eu não posso ser isentão. Não, o apóstolo está pedindo, a diaconisa está pedindo, o diaconisa está pedindo. Então vamos fazer, vamos ajudar, vamos cooperar. Olha, atenção,
está vendo uma criança, está se pendurando aí numa coisa, fique atento. A mãe já sabe, não, meu irmão, avise ela, vai que a criança cai, quebra a cabeça, quebra a perna, cai. Essa escada aqui é muito perigoso, né? A criança fica subindo, eu já fico desesperado, ver a criança subindo, eu já corro atrás. Então, você está vendo, não espere, vai lá e, irmão, olha, vai lá, ajude lá, corre lá, sinaliza para alguém, né? Ajudar. Então, não pode ser isentão. Então, esse mandamento, irmão, nos ensina algo muito interessante. Tá bom, queridos? Então eu devo me preocupar sim, tá bom? Você está fazendo comida dentro, lá na sua casa, tem panela quente lá, aí tem menino passando, meu irmão. Mas é eles que estão brincando aqui, é culpa dele. Não é, você que é o adulto, pelo amor de Deus. Não, mas esses meninos já falei, mas você que é o adulto. Você tem que ter a consciência que tem um risco, para você não gerar dano para o teu próximo, né? Então precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter esse cuidado, né? Conversava com o diácono Eudes lá no nosso último evento. A gente estava ali, mas todo tempo atento na piscina, né? Porque às vezes o pai vai e meu irmão, e se afogar ali, uma criança? Eu tenho receio, irmãos. Eu tenho muito receio. Pode ser até um pouco já demais, exagerado, mas eu fico preocupado. Eu sou preocupado porque eu não quero mal pro outro, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Aqui, né, por exemplo, ver se as portas estão fechadas, as crianças estão passando aqui sozinhas, ver se não tem criança saindo. Então, nós temos que ter essa atenção. Isso aqui não me diz respeito, é só das tias. Não, a responsabilidade é de todo mundo. Não é você que está vendo? Então, você tem que, pelo menos, sinalizar. Olha, vamos ter cuidado aqui, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Amém, queridos? Tranquilo? Então, só alguns detalhes aqui, para que você possa entender que Deus se preocupa, assim, com as coisas pequenas. Com as pequenas coisas. Se você ler aqui, continuar lendo aqui, você vai ver que tem muitos detalhes. Por exemplo, no versículo 9, 10 e 11 fala para não misturar dois tecidos, linho com lã. Que mais? Aí vou explicar o que está por trás disso aqui, ó. Não semearás a tua vinha duas sementes, para que não degenere o fruto da semente que semeaste a messe da vinha. Então, por exemplo, colocou um tipo de semente aqui é um, ali é outro, não pode ficar traçando elas. Apóstolo, isso aqui é a maior bobagem. Não é. Olha o que está por trás desse princípio. É o seguinte: se você usar esse princípio e aplicar na vida espiritual, você vai ver que vale muito a pena e isso é revolucionário. Por exemplo, a pessoa, ela acabou de ouvir louvor, aí depois ela está ouvindo lá o flashback. É isso que está falando. Aí depois você terminou de assistir um filme bíblico, aí no outro dia você está assistindo um filme de terror. Você está misturando as coisas, não pode misturar. Então a Bíblia fala ter cuidado com as misturas. Muita mistura, no sentido de comprometer os princípios de Deus, é complicado. Apóstolo, mas nós vivemos numa sociedade pluralizada, mas não é nisso que Deus está falando. Nós vivemos numa sociedade pluralizada, né, diversificada, mas existem hábitos e coisas que não podem se misturar. Por exemplo, você está louvando a Deus aqui, adorando a Deus, aí depois você traz uma outra entidade para adorar junto. Não tem como. Ou você adora a Deus ou não adora. Não dá para ficar misturando. Então existem esses princípios aqui espirituais. E eu finalizo no versículo 12 que fala: farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Então aqui fala das franjas que são colocadas no talite, no manto de oração. Não é isso? Fala sobre, é aqui que surge, né? Aquele que coloca nos quatro cantos do talite. É aqui que surge, né? Para o mandamento, né, que Deus coloca aqui. Os estudiosos vão dizer que essas franjas, elas servem para, digamos assim, lembrar dos mandamentos de Deus, né? Elas são ali para lembrar da aliança, dos princípios e dos mandamentos do Senhor. Amém, queridos? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tomado posse, tá bom? E que Deus abençoe você, né? Tinha aqui um versículo que eu queria muito comentar com vocês, que tem a ver com aquele evento que aconteceu lá com a mulher lá que foi pega no ato de adultério. Versículo 22 e 22 de Deuteronômio, só para fechar mesmo, que fala: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão,
o homem que se deitou com a mulher e a mulher... Vamos lá. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminará o mal de Israel. Então, lá no evento que aconteceu com Jesus, não sei se você percebeu, né? Mas cadê o cara que era para ser apedrejado também? Só estava a mulher. Mas aqui o mandamento diz que não era só ela. Eram os dois. Deveriam morrer. Tiraram o homem, né? Da jogada, eles jogaram a mulher para Jesus para tentar... talvez ele pegar Jesus ali na contradição. Mas Jesus poderia falar, cadê o homem, né? Jesus podia ter falado assim. Mas Jesus vai para outro lado, dizendo assim, quem não tiver, né? Não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra, né? Então, exatamente, eles estavam falhando por não ter levado o homem e também porque Jesus, ele quis nas contradições humanas ali também, né? Na contradição, na incoerência humana. Porque o mandamento também, ele pode muitas vezes, o que ele pode fazer? Te tornar uma pessoa religiosa. Você não agir com misericórdia. Os mandamentos aqui, entendam bem, só para finalizar mesmo, para a gente orar. A teologia cristã, ela colocou uma coisa muito fechada em relação aos mandamentos. É como se Deus, ele fosse assim, errou, morreu. E não é isso que os mandamentos ensinam. Deus, em muitos mandamentos, age com misericórdia, em quase todos os seus mandamentos. A ideia de Deus não é punir, mas Deus, ele traz as correções quando necessárias e mostram como as correções devem acontecer. Então, a ideia aqui, então assim, eles eram protegidos com misericórdia para com ela. Um monte de pecador ali querendo apedrejar, né? Querendo apedrejar até pecados maiores, talvez, né? Tá bom, queridos? Então, vamos orar.